Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo é mais um pedacinho da tabela que eu fiz com o Daniel Melo, da FAICO, onde a gente falou sobre uma série de questões, diferenças entre Brasil e o resto do mundo e sobre o Covid. Esse pedacinho aqui a gente vai falar sobre o impacto do Covid-19 num mundo globalizado, né? Onde o impacto ele não está apenas no país que está sofrendo a consequência direta, mas em si em todos aqueles países que se relacionam globalmente com esse país. Escuta aí, esse aqui é mais um pedacinho do vídeo completo que está no final desse vídeo aí, você pode acessar e ver o vídeo completo também. Então, acompanha aí, grande abraço. Mas, Daniel, cara, eu queria falar um pouquinho do Covid, né? E um pouquinho do que você tem visto aí pelo mundo, cara, e de coisas diferentes, tal. Eu acho que o impacto ele é global. A inadimplência é algo que a gente está vendo nos Estados Unidos, né? O último número que eu vi aí são 30 milhões de seguros-desemprego requerido, né? Então, um volume assim assustador. Né? Então, a questão da inadimplência não é uma coisa que vai afetar o Brasil, né, o desemprego, tudo isso. Como é que você está vendo tudo isso e o impacto aí nos diferentes locais aí que você está vivenciando aí no mundo? Sem dúvida, essa é uma excelente pergunta, Tamilini. Na realidade é o seguinte, a gente pensa às vezes que só porque um país está afetado pelo Covid, porque ele tem uma grande quantidade de casos ou de mortos e assim por diante, entra em lockdown, ele vai ter algumas dificuldades e de inadimplência, de problemas de consumo e assim por diante. Não necessariamente, porque uma das coisas que eu notei bastante também em relação à inadimplência de crédito e consumo, a desemprego e tudo isso, foi, por exemplo, na África. Né? A África é um dos grandes fornecedores de matéria-prima, terras raras, petróleo, diamantes, uma série de itens para a China, para consumo na produção chinesa, né? Ou seja, terras raras para fazer telefone celular, para montar aparelhos e assim por diante. O que aconteceu? Quando houve o lockdown na China, não tinha nenhum caso registrado de Covid na África, não tinha nenhum caso registrado de lockdown na África. Mas como eles pararam a produção e parou o processo de exportação de matérias, o que você teve foi um impacto de desemprego e esse impacto de desemprego gerou inadimplência. Uhum. Então, hoje, o que eu noto é que o mundo está tão conectado nessa situação, está tão complexo nessa situação, que é aquele negócio, né? Uma borboleta bate as asas em Xangai, né? E a Bolsa Americana cai. O que aconteceu, por exemplo, no Brasil? Né? O Brasil, e lendo, e isso é fácil de ver, né? O Brasil é um dos maiores exportadores de carne in natura para a Europa. Uhum. E teve uma quebra da exportação de carne in natura e também aí teve uma série de problemas de falta de recurso, de redução de receita. Então, muito pequeno negócio teve problema para pagar suas contas, isso gera inadimplência, porque os portos europeus fecharam. Não é porque Uhum. o europeu parou de comer carne, é É. porque o porto europeu fechou. Como o porto europeu fechou, o que rola? É que não, eu até quero vender a carne, mas ninguém compra, porque Ninguém não compra, posso não tem mandar a condição, carne para lá. né? É. O que aconteceu, por exemplo, na indústria automobilística europeia? Né? A indústria automobilística europeia, ela parou. E umas 3 semanas, ela entrou em lockdown, umas 3 semanas antes do Covid, não porque ela entrou em lockdown por causa do Covid, mas ela entrou em lockdown porque painéis completos, sistemas elétricos e tudo isso que vinha da China deixou de vir. Isso gerou uma série de layoffs, né, de desemprego nessas empresas, o desemprego que aqui eles chamam de desemprego temporário, né? Você, em relação às normas brasileiras é bem diferente, né? Você não tem fundo de garantia, não tem nada disso. E uma empresa ela pode te mandar embora sem nenhum benefício, sem nada, por um período com a promessa de que se ele for recontratar, você é o primeiro candidato, né?
Então, muitas empresas fizeram isso, muita gente simplesmente de um dia para o outro se viu sem rendimento, não podendo pagar suas contas, né, tendo que se preocupar em sobreviver, por uma situação de que começou um Covid, as fábricas chinesas pararam de produzir submontagens e a montagem aqui parou. Então, Peugeot, Renault e outras fábricas, Nissan, pararam a produção, não por conta do Covid. Então, quando a gente olha a inadimplência nesta situação que nós estamos vivendo agora, é muito importante para todo mundo ter bem claro de que o fator que leva à inadimplência pode não ser interno, pode não ser porque tem um lockdown, pode não ser porque tem um Covid ou nada disso, mas por conta de todas essas economias interconectadas, né? E isso aflora ainda mais quando você vê as questões como, por exemplo, no sul da Itália, e também aconteceu isso na Romania, na Turquia, na Arábia Saudita, que são as pessoas que não têm direito à ajuda oficial. Uma coisa que está acontecendo, por exemplo, no Brasil, né, são os R$ 600 que dá para tirar né, e como suporte tudo isso, mas é assim, e se o teu emprego ou a tua renda não é oficial, você recebe em negro, né? Você recebe por baixo do pano. O que aconteceu no sul da Itália, na parte acima, em Anatólia, ali por Turquia, também em Riad, na Arábia Saudita, é que todo mundo que não é reconhecido pelo governo, que não paga imposto, que não tem, né, que recebe em negro, também não ganha benefício, né? Porque não tem justificativa social para isso. O que eles fazem? Isso gera uma outra inadimplência diferente. A vantagem que nós temos, né, de poder estar trabalhando desde casa. O que acontece? Se eu sou um trabalhador numa indústria, por exemplo, eu sou trabalhador numa indústria de base, né? Eu sou trabalhador, por exemplo, numa siderurgia ou coisas assim. Nas crises anteriores, são as últimas a parar. Primeiro para serviços, para serviços tecnológicos, desenvolvimento de software, aí começa na indústria, vai ainda até a indústria de base, né? É isso que normalmente acontece. O que está acontecendo nesta crise? O que está parando primeiro é a empresa que tem que ter o funcionário dentro de casa para poder continuar trabalhando. Que é, por exemplo, indústria de produção, produção terciária, a questão de indústrias de base, simplesmente para. Então, a inadimplência do portfólio vem de uma porção da população que a gente não via logo no começo. A gente via depois.